Boa tarde. Você provavelmente sentiu algum incômodo nas costas esse ano. A quarentena imposta pela pandemia levou ao aumento no sintoma que leva em conta o sedentarismo comum também na quarentena. Além disso, quem está trabalhando em casa nem sempre fica na melhor posição. E também tem a tensão causada pelas incertezas do momento e do acúmulo de afazeres domésticos. Apesar das dores na coluna serem, na maioria dos casos, benignas, em outros ela pode incomodar muito e até levar à incapacitação, prejudicando a qualidade de vida das pessoas. Por tudo isso, a dor na coluna é o assunto do Saúde Algo Mais de hoje, que está só começando. Com ou sem pandemia, sentir dor nas costas parece ser corriqueiro, já que a queixa ocupa o segundo lugar nos consultórios médicos. As dores podem surgir na sequência de uma má postura, estresse, cansaço, levantamento de peso e falta de exercícios regulares. Daí, os números da Organização Mundial de Saúde que advertem que 8 em cada 10 pessoas no mundo sofrem desse mal. Felizmente, na maioria dos casos, existe um conjunto de medidas curativas e preventivas que permitem resolver o problema. Mas ouça bem, a dor nas costas é um sintoma que deverá ser sempre avaliado pelo médico. É para nos dar mais informações, falar de tratamentos e das medidas preventivas que eu vou conversar agora com o ortopedista especialista em coluna, Diogo de Carvalho, que está aqui no estúdio do Saúde Algo Mais. Boa tarde, Diogo, é um prazer te receber aqui no Saúde Algo Mais para falar deste que é um problema muito comum nos consultórios médicos, não é mesmo? Sim, é um problema bem comum. Boa tarde a todos. É com muita frequência mesmo que as pessoas chegam reclamando de dores nas costas, Diogo? Sim, hoje a lombalgia, a dor nas costas, ela é a causa, né, mais comum hoje de afastamento e a segunda maior queixa de procura de atendimento médico. Então ela é bem comum e agora com essa quarentena, com o trabalho em casa, ela se tornou mais frequente e maior, né? Quais são as principais causas para dor nas costas, para lombalgia? A lombalgia ela tem múltiplas causas, mas o importante informar é que na maioria das vezes é um sintoma e que ele passa com o passar de um certo tempo sem tratamento. A maior parte das lombalgias são de causas inespecíficas e de tratamento rápido. Porém, nos casos onde ela permanece, então deve ser observada, né? Deve ser investigada e tratada de uma maneira adequada. É verdade, então, que na quarentena esses casos de dores nas costas, né, dores na coluna aumentaram. A Fiocruz até divulgou alguns dados em relação a isso, né, de que 40% das pessoas que nunca sentiram passaram a ter sintomas. E daquelas que já apresentavam dores na coluna, 50% tiveram piora destes. Você observou isso no seu consultório, algo semelhante a esses dados que a Fiocruz apresentou? Sim, a gente tem observado um número crescente, né, de consultas, e isso é bem comum mesmo e está relacionado, né, ao sedentarismo
e principalmente ao erro de postura. O trabalho em home office, você fica muito tempo sentado. E dentre as posições que mais sobrecarregam a coluna, ou principalmente o disco intervertebral, a posição sentada é uma das que mais sobrecarregam. E com isso pode vir a gerar essas dores, né? Esses desconfortos. Então isso tem aumentado, sim. Qual é o procedimento, né, lá no consultório, quando o paciente chega com a queixa de dor na coluna? Qual é a investigação a ser realizada, além do exame clínico? Quais os exames que você solicita e em busca de que diagnósticos? A grande parte das lombalgias, elas não causam assim uma investigação maior, porque elas estão relacionadas muito a fatores do dia a dia, como o sedentarismo, o erro de postura, o sobrepeso, o tabagismo, atividade física repetitiva. Então nós temos muitas causas ou fatores, né, de risco que estão associados, e que quanto mais fatores nós temos, maior é a chance da pessoa, né, desenvolver uma lombalgia. Mas quanto à investigação, depende muito da idade, né? De quanto tempo vem com a queixa, se já foi utilizado alguma medicação ou não. E através de você colher uma história clínica, você vai avaliar e poder pedir alguns exames que você acha necessário de acordo com esses sintomas. Mas a maior parte das lombalgias nem sequer necessita de um exame de radiografia. Colhido uma história boa e um exame físico, você consegue tratar isso de uma forma adequada e boa. Porque hoje a gente sabe que cerca de 80% da população vai ter um dia a lombalgia. Que sintomas podem trazer a preocupação em relação a uma hérnia de disco, por exemplo, que é uma situação que traz aí um sinal de alerta? Mas eu gostaria que você respondesse isso logo após o intervalo. A gente vai para um breve intervalo e já retorna. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, falando sobre dor na coluna. A gente recebe ortopedista, especialista em coluna, Dr. Diogo. E eu deixei a pergunta antes do intervalo sobre quando acende aquele sinal de alerta e a gente fala, opa, esse paciente pode ter uma hérnia de disco. Quais sintomas chamam a atenção? A lombalgia, toda vez que ela é tratada e não há uma melhora com o uso de medicamentos anti-inflamatórios, então tem uma dor que persiste aí por mais de 10 a 15 dias, uma dor que não melhora com o uso de medicação e uma dor irradiada. Geralmente a lombalgia, a hérnia de disco na coluna lombar, a dor irradia para o membro inferior, vem acompanhado de dormência, formigamento, aquela parestesia, né? Ou até uma perda de força. Tudo isso daí a gente tem que pensar numa hérnia de disco, né? E pedir exames que a gente acha que sejam necessários para a gente poder fazer um diagnóstico e um tratamento para isso. Ressonância é o exame? A ressonância hoje é o melhor exame, né? O exame padrão ouro para a gente fazer um diagnóstico de hérnia de disco. Feito o diagnóstico, essas são opções de tratamento que podem... O tratamento da hérnia de disco ele é muito interessante, porque assim, a princípio, de 90% a 95% das pessoas que têm hérnia de disco vão melhorar com o tratamento conservador. O tratamento conservador é a fisioterapia, acupuntura, medicação, pilates, né, reeducação postural. A partir do momento que a pessoa está fazendo esse tratamento e não está havendo uma melhora ou ela está tendo uma piora dos sintomas, aí que a gente vai pensar mais numa infiltração, num bloqueio, né? E por último, o tratamento cirúrgico. Já que você falou no tratamento, eu vou chamar um vídeo
de uma fisioterapeuta, que é a Priscila Santana, que ela dá algumas dicas sobre o tratamento das dores na coluna em relação à fisioterapia. Vamos assistir esse vídeo? Olá, eu sou a Priscila, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista e vim aqui para dar 5 dicas para evitar desconfortos relacionados à nossa postura de trabalho. Então a primeira dica é que a gente tenha uma postura alinhada e confortável, que para isso a gente tem uma mesa e uma cadeira que possibilitem essa postura alinhada. A segunda dica é que a gente tenha cadeiras com assentos com regulagem e encosto para a nossa coluna. Assim a gente consegue regular a cadeira da melhor forma possível, de acordo com o nosso conforto. A terceira dica é que você apoie seus pés no chão ou que você tenha um apoio para os pés para que você não fique com os pés pendentes. A quarta dica é que os seus ombros fiquem relaxados e os braços apoiados. E a quinta e última dica é que você procure fazer pausas ao longo da sua jornada de trabalho, alternando a postura sentada para a postura em pé, e assim pequenas caminhadas valem também. Obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau. Obrigado, Priscila, pelas suas dicas, são importantes para todos que estão nos assistindo. Diogo, a Priscila deu dicas aí importantes, né, para quem está assistindo, para quem sofre de dor na coluna, é parte do tratamento que geralmente é de uma abordagem multidisciplinar, não é? Sim, com certeza. Eu acho que ela comentou é bem interessante. Hoje a gente tem um grupo de músculos que a gente chama de core. Core veio do nome inglês, está relacionado ao centro, né, do corpo. E esse grupo de músculo, quando ele é trabalhado de uma maneira correta, você evita muito dores, desconfortos na coluna, hérnia de disco, tudo isso daí. A principal função dele é causar um equilíbrio melhor da pessoa, né? Fortalecer, formar um colete de músculo ao redor da coluna, e com isso a gente consegue evitar vários problemas na coluna, né, e outras partes do corpo. Então, o erro de postura associado ao sedentarismo, à falta de atividade física, você atrofia essa musculatura e, com isso, você começa a ter uma sobrecarga maior na coluna. Então, vem o sedentarismo, vem o erro de postura associado a outros fatores. Nessa quarentena, a pessoa fica sem fazer atividade física, você começa a ter uma atrofia muscular. Então, o fortalecimento desse core é muito importante. Acaba assistindo televisão deitada, é uma postura errada também para assistir, inevitavelmente leva... Em casa, né, a mulher, o pai, né, a mãe tem que cuidar das crianças e buscar brinquedo, pegar, né? Então a gente faz muito aquele movimento de agacha, levanta, e tem muito erro de postura errada, né, com essa postura inadequada. Então isso tudo pode aumentar sim a incidência de dor, né? A gente vai para mais um intervalo e já voltamos rapidamente. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje recebendo o Dr. Diogo, especialista em coluna, para poder falar sobre esse tema que atinge boa parte da população, que é aquela famosa dor na coluna. Diogo, a gente falou aí sobre uma abordagem geral do assunto. É claro que falar do tratamento é importante. A gente falou sobre a fisioterapia, mas existem várias abordagens possíveis, né? E como é que você decide o tipo de tratamento a ser utilizado para cada paciente? Falando do tratamento conservador, na maioria das vezes nós temos várias técnicas de tratamento disponíveis. Você orienta a pessoa que existem várias técnicas e que ela procure o profissional fisioterapeuta, que é o profissional que, na grande maioria das vezes, vai realizar esse tratamento conservador. Não havendo melhora com esse tratamento ou havendo, mesmo assim, uma piora dos sintomas, é aí que entra o tratamento cirúrgico, que aí, no caso, somos nós, né, os médicos que fazemos. E o tratamento cirúrgico
na grande maioria das vezes, é um tratamento que você visa somente a retirada da hérnia. Então, essa retirada da hérnia de disco, você tira o que está comprimindo o nervo e o restante do disco, que é aquele amortecedor, né, da coluna, a gente geralmente não mexe. Então, fazemos somente a retirada da hérnia. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente já consegue fazer aquela cirurgia por vídeo, a cirurgia endoscópica. Porque há um medo muito grande em relação à cirurgia de coluna, né, Diogo? Mas as pessoas talvez não saibam o quanto a cirurgia de coluna evoluiu nos últimos anos, né? Isso mesmo, a cirurgia evoluiu muito. Hoje em dia, a cirurgia por vídeo, né, a videoendoscopia, você faz uma incisão de um ponto. É uma cirurgia que é realizada com uma anestesia local e sedação. Você pode fazer um procedimento de manhã e de noite. Esse paciente já tem alta hospitalar. O paciente fica menos tempo internado. A dor pós-operatória é menor. A reabilitação muito mais precoce. O tempo de afastamento do trabalho menor. Por quê? Porque você agride menos a musculatura, você agride menos a parte do ligamento amarelo, que é uma estrutura que está relacionado ali. Então, nós temos várias técnicas de tratamento para a hérnia de disco. Mas, sem sombra de dúvida, hoje o que está destacando aí bastante é a cirurgia por vídeo, né? Por essas vantagens aí que a gente vem dizendo. Mas a microdescompressão, a técnica tradicional, também é uma boa técnica, uma excelente para quem não tem hoje, né, o material por vídeo. Então a técnica em si, ela também resolve o problema da hérnia de disco. Um aspecto que você falou agora há pouco é em relação ao afastamento do trabalho, e que uma das grandes causas de afastamento do trabalho são as dores na coluna, né? Isso. Ela é a causa mais comum hoje de afastamento do trabalho. E quando você faz uma cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia, por exemplo, uma artrodese, onde é utilizado os parafusos, você necessita de uma reabilitação mais prolongada. Então, o teu retorno ao trabalho, ele é mais demorado. Mais demorado. Então, às vezes, o empresário que tem, né, o seu funcionário que está trabalhando e está afastado por uma hérnia de disco, se ele fizer um procedimento cirúrgico e poder retornar mais precoce ao trabalho, é melhor tanto para o funcionário quanto para o patrão, né? Outro aspecto importante que muitas vezes as pessoas esquecem de abordar é em relação aos aspectos emocionais. O quanto eles influenciam na origem das dores de coluna, não? A hérnia de disco em si, ela causa muita dor, porque é uma compressão no nervo. O nervo é a estrutura que transmite dor, sensibilidade, força. Então, é uma dor que não melhora com medicamentos, né, naquela escala de dor. Então, a gente precisa utilizar de medicamentos mais fortes para isso daí. Então, essa dor, você consegue melhorar com tratamentos prolongados e utilizando medicações mais fortes. Mas e o quanto os aspectos emocionais podem também originar uma dor na coluna? Isso é comum acontecer? Isso é comum, e é comum também a dor na coluna ou a hérnia de disco desencadear os problemas emocionais. Porque uma pessoa que tem dor, ela não dorme bem. Entendi. Ela não acorda bem, ela fica durante todo o dia com dor. Então, como você acorda, se você já não dormiu bem, fala um bom dia, né? Com muita dor. Então, imagina você com 30 dias, 60 dias de dor, todos os dias. Você perde qualidade de vida e isso acaba atingindo... É insuportável, né? Então, o emocional é muito comum. O paciente que chega no consultório com uma hérnia de disco, você trata a hérnia de disco, mas o emocional, na grande maioria das vezes, você também tem que iniciar um tratamento. Qual a importância do estilo de vida, né, dos hábitos de vida de uma pessoa na prevenção
desses problemas de coluna? Para mim, é o mais importante de tudo, né? A prevenção através da atividade física, fortalecimento desse core, né, que a gente conversou, corrigir erro de postura, uma alimentação saudável. É muito importante também saber que a partir de uma certa idade a gente começa a ter uma perda de massa muscular, então isso daí tem que ser enfatizado, tem que ser tratado. Então nós temos vários fatores de risco que levam a desenvolver problemas de coluna. Quanto mais nós tratarmos esses fatores, menor será a chance de desenvolver um problema. Tem gente que acha que com uma atividade física, só uma caminhada ou andar de bicicleta seriam suficientes. Para que a gente mantenha a coluna estável, né, com o core equilibrado, é importante o fortalecimento muscular. Portanto, a musculação, né, exercícios que possam manter a estrutura muscular preservada, seja uma rotina na vida dessas pessoas, não é verdade? Acho que isso é importante que a gente passe para quem está nos assistindo. Sim, com certeza. Eu falo isso no consultório todos os dias. É importantíssimo você realizar atividade física, porém nós temos dois tipos de atividades. Nós temos a atividade aeróbica, que é a atividade para você evitar problemas cardiológicos, né? Pressão alta, diabetes, colesterol, peso. E nós temos também a atividade que faz o fortalecimento muscular. O fortalecimento muscular, você evita problemas de coluna, bursite, tendinite, osteoporose, né? Artrose nas articulações, desgaste dessas articulações. Então não se pode fazer somente um tipo de atividade física. Nós temos que fazer uma atividade que tenha a parte aeróbica e que tenha também o fortalecimento muscular. Senão você não vai estar preparado para um futuro promissor sem doenças relacionadas a isso daí. Diogo, muito obrigado pela sua presença no Saúde Algo Mais. A gente teria assunto aí para mais um programa, com certeza. E a gente vai te convidar outras vezes. Eu que agradeço. Até mais. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Continue acompanhando o Saúde Algo Mais, de segunda a sexta, do meio-dia 15 ao meio-dia 45, aqui na tela do TV Band. E nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, porque através das mídias sociais você dá a sua opinião, sugere temas a serem abordados, faz as suas perguntas, elas são fundamentais para a gente construir um programa cada vez melhor. Um grande abraço, uma boa tarde a todos vocês.